Amém? Gente, estou muito feliz nessa manhã. O privilégio, a missão de trazer a palavra de Deus aqui para vocês. E Deus ministrou uma palavra no meu coração que está em Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais no céu. Amém? Meus irmãos, essa palavra, ela faz parte do Sermão do Monte, que é uma das partes mais importantes aí do ensino de Jesus. Ela está registrada ali no livro de Mateus, dos capítulos 5 até o 7, com alguns trechos paralelos também no livro de Lucas. É chamado assim Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, porque foi proclamado no Monte da Galileia para os discípulos e aquela multidão que seguia Jesus. É considerado como fosse uma espécie de constituição do reino. Porque no Sermão do Monte, do 5 ao 7, se você ler, ele vai resumir valores, princípios, orientações da vida cristã. Então, se você nunca leu o Sermão do Monte, Mateus, do 5 ao 7, fica aí a lição de casa para essa semana. Eu te encorajo a ler o Sermão do Monte, porque todo cristão deve ter isso gravado no seu coração. Sabe, é muito interessante porque os principais pontos do Sermão do Monte, se você pega ali de Mateus do 1 ao 12, o 5 do 1 ao 12, ele fala sobre a declaração, as bem-aventuranças, as declarações para os humildes, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração. Quando você pega Mateus do 5 do 13 ao 16, ele fala do que nós vamos ministrar aqui hoje, o sal da terra e a luz do mundo. Para que nós somos chamados, qual que é a nossa identidade em Cristo, qual que é o nosso chamado para isso. No Mateus 5, do 17 ao 48, ele vai falar sobre o cumprimento da lei, porque muitos falavam que Jesus ele tinha vindo para abolir a lei, e ele veio, não, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Mas não só cumpri-la, mas também deixar mais detalhado o que é ser feito. Por exemplo, você não pode só não matar, mas também você não pode desejar o mal para o seu próximo. Ele também fala sobre práticas espirituais. Você pega ali de Mateus capítulo 6, do 1 ao 18, ele vai dar algumas instruções sobre ofertas, oração, sempre com sinceridade, nada por aparência, porque os fariseus da época tinham o costume de fazer jejum e ficar lá se lamentando para que todos vissem. E Jesus fala sobre isso, fala sobre prioridades espirituais, ensinamentos sobre que o nosso tesouro está no céu. Sabe, e fala sobre relacionamentos, do Mateus 7, do 1 ao 12, para não julgar, mas pedir a Deus, e é maravilhoso. E ele faz as exortações finais e adverte o povo sobre o caminho largo, o caminho estreito. Então, gente, é um resumo bem breve aqui sobre o Sermão do Monte. Eu quero te encorajar. E do 7, quando Jesus termina, a Bíblia nos diz no capítulo 7, do 28 ao 29, assim: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, gente, o Sermão do Monte, ele mostra o coração de Jesus. Sobre tudo que ele quer nos ensinar, a nós não vivermos apenas pela letra da lei, mas em amor, em humildade, em misericórdia, em confiança em Deus. Ele apresenta não somente um sermão, mas um estilo de vida a ser seguido. Ele nos dá as orientações básicas para que todos nós, que somos chamados de cristãos, devemos seguir. Se nós seguirmos esses conceitos que estão colocados aqui, esses ensinamentos de Jesus, a gente já está com um caminho muito encaminhado para os céus. Amém? Mas quem escreveu o Evangelho de Mateus? Então, como o próprio nome diz, o autor é o próprio Mateus. Sabe, antes de conhecer Jesus, Mateus ele era um cobrador de impostos em Cafarnaum. E naquela época, era uma profissão extremamente mal vista. As pessoas associavam os cobradores de impostos a pessoas corruptas, a traidores que estavam do lado do Estado e não do povo.
Então era aquela pessoa que se você encontrasse na rua, você tinha vontade de, né, tacar uma pedra, atravessar a rua, não cumprimentar, porque eram pessoas extremamente mal vistas. E foi essa pessoa que Jesus chamou para ser um discípulo. Uma pessoa totalmente, se fosse aos meus olhos, aos olhos humanos, talvez nunca seria chamado de discípulo. Talvez eu procuraria algum com um perfilzinho um pouquinho melhor, né? Cobrador de imposto, não. Mas Jesus, ele vai lá e diz a Mateus, siga-me. E Mateus, com o coração queimando, ele fala, eu vou te seguir. E Mateus largou tudo. Mateus largou a sua profissão, Mateus largou a sua estrutura, Mateus largou a sua carreira para seguir a Jesus. Sabe, isso nos mostra algo precioso, porque Jesus, ele chama pessoas improváveis. Talvez nessa manhã você se sinta improvável, talvez você não se sinta capacitado de nada, talvez você se sinta um zero à esquerda, talvez você se sinta uma pessoa que nunca vai servir para nada. Mas Deus está te dizendo nessa manhã, eu chamo os improváveis. Eu só preciso que você esteja disponível, porque Deus ele não chama os capacitados, mas Deus chama os disponíveis. Nós vamos falar um pouco sobre isso também hoje. Sabe, então, o que Deus quer ministrar no teu coração nessa manhã esteja disponível, que o resto eu vou fazer, porque a capacitação vem de mim. Sabe, Mateus ele não foi uma pessoa que simplesmente ouviu falar do Evangelho de Cristo. Mateus ele não foi uma pessoa que simplesmente ouviu histórias sobre Cristo. Mateus ele foi uma testemunha ocular do Evangelho de Cristo. Mateus ele caminhou com Cristo. Ele ouviu os ensinos, ele presenciou os milagres. Sabe, Mateus ele viu inclusive a crucificação de Jesus. Ou seja, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, não foi qualquer um que escreveu. Não foi alguém que escreveu que ouviu falar. Foi de uma pessoa que tinha muita propriedade naquilo que estava escrevendo, porque ele viu de perto, ele tinha detalhes. Sabe, Mateus ele escreve esse livro, existe ali um consenso entre a maior parte dos estudiosos, entre 70 e 90 anos depois de Cristo. Ou seja, Mateus ele estava escrevendo para que a nova geração de cristãos, de judeus convertidos, eles não se esquecessem daquilo que foi visto no passado, para que essa palavra ela chegasse até hoje aos nossos corações, e hoje nós temos o privilégio, sabe? E a situação daquela época, ao qual o Sermão da Montanha foi proclamado, foi dito, foi escrito, né? O povo vivia sobre o domínio do Império Romano, sabe? Eles se sentiam oprimidos politicamente, oprimidos espiritualmente, sabe? Parece muito similar com os dias de hoje, porque a Bíblia, eu acho incrível isso, porque tudo que você lê na Bíblia parece que está acontecendo nos dias de hoje. A Bíblia ela é o único livro que ela é atemporal. Ela foi, ela é e será eternamente, porque em todos os momentos ela se aplica às nossas vidas. Sabe, havia uma corrupção moral e religiosa. Existiam líderes religiosos, os famosos fariseus, que se preocupavam mais com as tradições do que propriamente com ter o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, ter Deus, pregar o Evangelho. Sabe, não queriam a presença de Deus, só queriam aquilo que podia proporcionar. Sabe, e aí nesse contexto de trevas, Jesus vem e declara esse sermão poderoso. E ele declara, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Ou seja, os discípulos, eles não foram chamados para serem apenas amigos, companheiros de caminhada, mas eles foram chamados para transformar o ambiente ao qual eles estavam, transformar aquele ambiente de trevas em ambiente de luz, aquele ambiente de corrupção em um ambiente de santidade. Sabe, e essa mesma verdade, ela se aplica até hoje para nós. Assim como no tempo de Mateus, nós vivemos esse tempo de trevas, esse tempo de corrupção moral, esse tempo de corrupção espiritual, mas Deus te chamou aqui nesta manhã para reafirmar o compromisso dele com você e para afirmar a sua identidade em Cristo. Você é sal e luz dessa terra, amém? Sabe, o que eu acho interessante é que Jesus, ele não deixa apenas em aberto isso. Talvez vocês serão sal. Vocês têm a opção de ser sal. Não, Jesus ele é muito categórico quando ele escreve, ele afirma, vocês são. Né? Ou seja, é uma identidade para nós impactarmos essa geração, para nós impactarmos o meio ao qual nós estamos vivendo, nós temos que ser, nós não temos a opção de talvez ser. Você tem que ser o sal dessa terra, sabe? Então, eu quero que começar a falar um pouquinho sobre sal da terra. Sabe, naquela época, o sal ele era extremamente importante.
Sabe, na época de Jesus, o sal ele era visto como um recurso vital, um recurso raro, um recurso valioso. Porque naquela época não existia energia elétrica, nem tampouco geladeira. Então, para se conservar os alimentos, utilizava-se muito sal. Então, para que não se estragassem os alimentos, era muito comum, era o único recurso que se tinha para conservar os alimentos. Então, ele não era usado somente como tempero, mas também como uma moeda de troca. Alguns soldados romanos, parte do seu salário era pago em sal. Então, era usado como moeda de troca. Algumas relações comerciais era pago em sal. Em coca não, eu falei coca, né? Em sal, né? Naquela época não tinha coca ainda, em sal, gente. Coca, mas podia ter, né? Senão era pago também. Em sal. É isso aí. Gente, se você não sabe, a palavra salário se deriva de sal, por conta dessa época, porque do latim vem de salarium, né? Derivado do sal. Então, foi nessa época que foi criada a palavra salário. Mas eu quero entrar aqui um pouco nas funções do sal, falar um pouquinho mais. Então, a primeira função do sal, nós falamos aqui que o sal ele preserva. Então, se o sal ele preserva, ele impedia o quê? Que, por exemplo, uma carne ela apodrecesse, ela se decompôsse. Sabe, aí nós trazemos para o nosso sentido espiritual, a nossa função de ser sal na terra é justamente isso. Nós impedimos que essa geração ela seja decomposta, essa geração ela possa apodrecer. Nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui para salgar o mundo, para que essa podridão de pecado seja convertido, para que isso não seja uma realidade, sabe? Porque hoje nós estamos numa geração, em um tempo em que as pessoas relativizam o pecado, as pessoas normalizam a imoralidade, as pessoas chamam as trevas de luz e está tudo certo. As pessoas destroem os bons princípios da família, abandonam os nossos valores. Mas Deus tem te chamado nessa manhã para você ser sal e você combater todas essas coisas que não condiz com o que Deus nos chamou para sermos. Sabe, Deus nos deixou aqui para nós sermos o sal da terra. E na Bíblia tem a história de Abraão e Ló, uma história muito conhecida. Olha só o poder do sal, de você ser sal onde você está. Deus ele chega para Abraão e fala, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E vocês conhecem Sodoma e Gomorra, que foi uma das cidades mais promíscuas da história. O pecado da imoralidade lá era tão grande que Deus falou assim, eu não aguento mais. Eu vou destruir porque isso me cheira mal as narinas. E eu vou destruir. E Deus chega a Abraão e fala assim, eu vou destruir. E Abraão era sal. Abraão ele tem intimidade com Deus. Abraão ele fala assim, mas Deus, e se tiver 50 justos? O Senhor vai destruir aquela cidade? Aí Deus fala assim, se tiver 50 justos, eu não vou destruir então aquela cidade. Aí Abraão pensa melhor, fala assim, poxa vida, eu acho que não tem 50 justos lá não. Abraão dá uma baixada na régua, Abraão fala assim, 45. Aí Deus fala, ok, se tiver 45 eu não destruo. E Abraão vai descendo, 30, 35, 20. Aí Abraão fala assim, quer saber uma coisa? 10, meu Deus, se tiver 10, o Senhor vai destruir. Se tiver 10, por amor aos 10, eu não vou destruir aquela cidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe por que Deus não destruiu essa terra ainda? Porque tem você aqui sendo sal dessa terra, purificando essa terra através do Evangelho de Cristo. E é essa a nossa função, e isso é maravilhoso. Maravilhoso. Sabe? 2 Pedro 3, capítulo 3, do verso 3 ao 7, diz assim, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existia céus e terra, este formado por água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, o céu e a terra agora existem e estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo da destruição dos ímpios. Ou seja, Deus não destruiu o mundo porque você está aqui ainda. Porque existem justos aqui ainda nessa terra. Porque o dia que nós não estivermos mais aqui, será destruído com fogo. Essa é a grande verdade. Sabe, enquanto a igreja existir aqui na terra ainda, existirá uma igreja clamando e resistindo espiritualmente contra a corrupção desse século. Sabe, o segundo ponto aqui do sal, do conceito do sal, da sua utilidade, o sal ele dá sabor. Vai fazer um churrasco e não coloca sal, não fica legal. Você pode comprar a melhor carne, ela não vai ficar boa. Tem que jogar o salzinho. Hoje em dia tem vários tipos de sal aí, tem os sals gourmets aí, e glória a Deus por isso. Mas o sal, ele realça o sabor natural dos alimentos. O sal, ele torna
mais agradável o alimento para comer, porque, como eu disse, você pode pegar a melhor carne, se ela não tiver sal, ela fica horrível, você não come. Mas quando você coloca sal, ela realça aquilo que ela é. Sabe, espiritualmente, isso nos ensina que a presença do cristão, ela deve dar sabor aonde você está. O que eu quero dizer com isso? Se você, no ambiente que você está, você tem que produzir esperança, você tem que produzir fé, você tem que produzir propósito. As pessoas têm que ver olhar para você e ver Cristo em você. O mundo não precisa de mais religiosos, já tem bastante por aí. O mundo precisa de pessoas queimando por Jesus, falando das suas verdades, falando que o nosso propósito é sim ser sal dessa terra. Sabe, tem muita gente vivendo evangelho sem entrega. Isso não é ser sal. Sabe? Orações da boca para fora, orações sem presença de Deus, de nada adianta. Sabe, uma adoração sem paixão. Vem aqui na igreja, ergue a mão, mas não tem intimidade. Sabe, tudo para fora, tudo superficial. Deus não quer isso de nós. Deus quer uma vida de intimidade. Deus quer uma vida de testemunho. Jesus não morreu para produzir religiosos. Jesus morreu para transformar e impactar vidas, e nós estamos aqui para fazer isso. Sabe, o sal, ele dá sentido à vida. Se aonde você chega, as coisas não estão melhorando, tem coisa errada. Você tem que fazer diferença. Sabe, porque não é sobre fazer, mas é sobre ser. Nós não estamos aqui para fazer, nós somos o sal, gente. Sabe, quando você chega no ambiente, as coisas têm que melhorar. As coisas têm que ficar mais agradáveis. Sabe, quando você chega e fala assim, graças a Deus você chegou, porque eu estava aqui perdido, que estava precisando de um conselho. Que bom que essa pessoa te procura, porque procurou a pessoa certa. Sabe, nós temos que ser sal. Nós temos um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo de José. José do Egito. Todos conhecem a história. José, ele era muito querido pelo seu pai. José era amado pela sua mãe, pelo seu pai. Mas os irmãos, eles tinham inveja de José. E o que eles fizeram com José? Venderam José como escravo. Vocês conhecem a história? E ele foi vendido como escravo, depois ele teve acesso à sala do rei e ele foi governador. Mas José, ele passou por um período muito complexo, porque ele foi vendido como escravo. José, ele sabia do seu propósito porque ele já tinha tido um sonho. José, ele sabia que ele tinha que ser sal, que ele tinha que dar sabor àquele lugar. José, ele foi vendido como escravo, imagina aquele lugar. Como diz, a moradia não devia ser das melhores, a comida não devia ser das melhores, o trabalho deveria ser exaustivo. Mas onde José chegava, ele era bem visto, ele trazia sabor. Tanto é que ele teve acesso ao rei. E sabe, e aí José lá na sala do rei, sendo governador do Egito, chega tendo acesso ao rei, chega a sua mulher e tenta seduzir José, mas José, ele sabia do seu propósito. E José, de forma erroneamente, uma calúnia que a esposa de Potifar faz, ele volta para a prisão. E aí imagina a prisão. Prisão é um lugar horrível, um lugar frio, um lugar... Imagina naquela época, um lugar sem estrutura nenhuma. José fala assim, meu Deus, uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo, eu não aguento mais isso. Talvez José tenha pensado isso. Talvez se fosse eu e você lá, nós até murmuraríamos. Se chegou ao fim, não quero mais nem saber disso. Daqui para frente é só para trás. Mas José foi diferente, José se destacou. José, ele interpreta sonhos. José, ele volta e através da vida de José, ele salva uma nação inteira e não somente a nação, ele salva também a sua família. Porque José, ele se manteve firme no propósito. Aonde quer que José colocava a planta dos seus pés, o lugar melhorava. Tanto é que ele salvou uma nação inteira. É isso que é ser sal. Sabe, você dá sabor ao lugar. José, ele impactou aquela realidade. Porque mesmo em ambientes corruptos, ele não se misturou. Ele não se contaminou. Sabe, ele continuou sendo um sal puro. Isso é maravilhoso. Próximo ponto que eu quero falar sobre o sal, que o sal produz sede. E só de eu falar em sede até me deu aqui, vou tomar uma água. O sal, ele produz sede. Se você tomar uma colher de sal agora, comer uma colher de sal agora, você vai tomar essa caneca inteira de água e vai querer mais uma. Essa é a grande verdade. Porque o sal, ele produz sede. Sabe, quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, se nós somos sal, nós temos que produzir sede. Pastor, não entendi, como assim? Que sede que é essa? Nós temos que produzir uma sede de Cristo nas pessoas. As pessoas, elas têm que olhar para nossas vidas e ver Cristo em nós. Desejar isso.
porque é isso que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para salgar este mundo, que as pessoas tenham sede de Cristo através das nossas vidas. Amém? Sabe, que eu falei sobre as funções do sal, mas qual que é o perigo do sal perder o sabor? Porque Jesus fala sobre isso. Jesus faz um alerta sério. Jesus fala, mas se o sal perder o sabor, de nada serve. Sabe, no contexto judaico ali, se o sal perde a sua propriedade, se ele é misturado com impurezas, ele é jogado fora, de nada mais ele serve. E aqui entra um confronto espiritual, porque o problema não era o sal sair do saleiro, o problema era o sal ser contaminado. Mas como que um cristão ele pode perder o sabor, que é o que a Bíblia fala? Jesus fala, toma cuidado, porque não pode perder o sabor. Nós começamos a perder o nosso sabor, a nossa função de sal, quando nós começamos a nos conformarmos com esse mundo. No livro de Romanos 12:2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, hoje existe uma pressão gigantesca do mundo contra a igreja, para que a igreja ela se transforme no mundo. Sabe, o mundo quer transformar a igreja numa igreja relativista, numa igreja que não tem compromisso com a palavra, numa igreja que não salga, numa igreja que não transforma. Simplesmente o mundo quer que existam igrejas que sejam só ambientes para entretenimento. Essa é a grande verdade. Mas eu louvo a Deus por isso, porque aqui na Igreja de Restauração, desde o seu fundamento, aqui nós temos o compromisso com a palavra, aqui nós temos o compromisso com a verdade, aqui nós temos o compromisso com a palavra de Deus. Doa quem doer, porque nós não vamos nos amoldar ao padrão do mundo. Essa é a verdade. E assim tem que ser o cristão. Nós não podemos perder a nossa essência. Porque uma igreja que agrada ao mundo, ela não tem autoridade diante de Deus. Sabe, nós perdemos a função de dar sabor, de ser sal, quando nós perdemos a santidade. 1 de Pedro, capítulo 1, do 15 ao 16, diz assim, mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sabe, isso não é uma opção, é uma condição, você tem que ser santo. E eu não estou dizendo para você que você tem que ser perfeito, porque nós somos falhos e pecadores, mas a graça de Jesus nos alcançou. Mas sabe, santidade é separação. Nós não podemos nos misturar com o mundo. Nós não podemos, sabe, comer dos manjares do mundo. Santidade é uma vida de renúncia. Tem coisas que o mundo oferece que nós não podemos nos apropriar disso. É pertencer a Deus, é ter intimidade com Deus, é viver diferente. Sabe, temos que ter uma vida de santidade. Nós perdemos também o sabor, nós perdemos a nossa função de sal. Quando nós vivemos um evangelho superficial, e aqui é muito grave, porque muitos vivem nesse cenário. Tiago, do capítulo 1, versículo 22 ao 25, diz assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e preserva na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Será feliz em tudo que fizer. Está na Bíblia, gente. Sabe? A gente vive tempo que a gente escuta muito, a gente fala muito, posta muito, se expõe muito, mas nós temos vivido pouco. Sabe, não, Deus não nos chamou para viver uma vida superficial, mas Deus, Ele te chamou para viver um evangelho profundo. E se não for dessa forma, você nunca vai viver aquilo que Deus tem para você. Sabe, talvez você se sinta incapacitado, mas você não pode ser raso. Você tem que buscar a cada vez mais de Deus. Você tem que buscar a cada vez mais de Cristo, através da palavra e através da oração. Nós aprendemos isso o tempo todo, em todas as passagens que nós lemos, é isso que a Bíblia nos direciona, a intimidade com Deus, esse é o segredo. Se nós não formos praticantes da palavra de Deus, isso vira hipocrisia. Porque às vezes você lê, você fala, mas se você não vive, vira uma hipocrisia. Essa é a grande verdade. E nós não podemos viver um evangelho hipócrita. Nós temos que viver um evangelho verdadeiro, porque nós somos chamados para ser o quê? Sal. Nós temos que impactar essa geração. Nós temos que impactar o mundo ao qual nós estamos vivendo e não ele nos impactar. Essa é a verdade. Sabe, Jesus falando sobre esse sermão, ele fala do sal. E aí ele muda um pouco a figura e ele traz
também falando que nós somos a luz deste mundo, que nós devemos ser a luz. E que eu acho fantástico que Jesus ele sempre procurava utilizar elementos de fácil entendimento a todos daquela época. Jesus pegou o sal que todos conheciam, Jesus falou também da luz, todos conhecem a luz. Né? E Jesus fala em Mateus 5, do 14 ao 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de você diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Gente, novamente é uma identidade dada por Deus, por Jesus. Sabe? Não é vocês talvez terão, vocês se quiserem serão. Vocês são luz. Ou vocês são, vocês não são. Essa é a verdade. Sabe, a luz não é uma opção, é uma identidade dada por Cristo. E o que eu acho interessante é que nós não somos a luz, mas nós refletimos a luz que é Cristo. Sabe, quero falar um pouquinho aqui sobre a função da luz. Então, a primeira função da luz, ela tem a função de afastar as trevas. Se pegar a igreja aqui agora e apagar todas as luzes, a gente vai ficar perdido, alguns até vai dar um grito aí quem tem medo de escuro. Porque vai ficar um ambiente de trevas, vai ficar escuro, você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Mas se acender uma luz, por menor que ela seja, ela vai te dar conforto, ela vai te dar paz, ela vai te dar direção. Né? Porque aonde a luz chega, as trevas não prevalecem. João 1,5 nos fala sobre isso. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Sabe? A função da luz também é nos trazer a direção. E eu acho isso fantástico, porque a luz ela nos mostra o caminho que nós devemos andar. Salmos 119, no verso 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se você andar na luz de Cristo, você não vai se perder. Se você deixar Cristo iluminar a sua vida e você resplandecer a luz de Cristo através da sua vida, é só glória, meu irmão. Sabe? Trazer direção. A luz, ela também gera vida. Se hoje o sol acabasse, essa terra entraria em trevas. E nós, por mais que você tenha aí farolete, sei lá, para iluminar alguma coisa, de nada adiantaria, porque nós dependemos do sol para a produção de alimentos. Né? Em algum momento, eu não sei se foi no primário, ginásio, que nem fala mais esses termos, agora já mudou, né? Ensino médio, né? Você aprendeu ali um pouquinho sobre fotossíntese. Então você sabe que as plantas elas precisam do sol para que elas possam se alimentar e crescer. Então a luz ela gera vida. Sabe, nós, enquanto cristãos, nós temos que gerar vida. Nós temos que ser um evangelho transformador. Nós temos que inspirar as pessoas a crer em Cristo, a querer seguir este caminho. Sabe, nós temos que gerar vida onde nós estamos. A luz, ela também tem a função de aquecer. Né? Porque se a luz está longe, o sol está longe, fica dias gelados. Né? Agora a gente vai chegando perto do período do inverno, onde o sol está mais longe da terra. Então fica dias mais gelados. E o dia gelado a gente fica meio encrunhado ali, fica meio fechado, porque realmente o frio ele é ruim. E o calor ele traz um aconchego. Né? Então a luz ela transmite amor e esperança, porque ela nos dá conforto, ela nos dá a fé e a esperança e o amor. Sabe, mas quem que é a fonte da nossa luz? É Jesus. João 8,12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Efésios 5,8 diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Isso é maravilhoso. Quando nós vivíamos num mundo de pecados, nós éramos trevas, mas Jesus diz que agora que nós nos rendemos a Ele, entregamos as nossas vidas a Ele, seguimos a Ele, nós somos luz. Isso é maravilhoso. Sabe, o mundo não precisa enxergar a sua aparência religiosa. Pelo contrário, o mundo ele só precisa enxergar a luz de Cristo na sua vida. Sabe, não é você. Não queira aplausos para você. Sabe que nessa manhã nós possamos diminuir e Cristo crescer em nós. Já tem muito religioso aí para fora. Jesus não precisa de mais pessoas assim, até porque Jesus nem quer essas pessoas. Jesus quer pessoas que literalmente
tenham a disponibilidade de se entregar a Ele, Espírito em verdade, e que sejam luz, porque é a luz dele que reflete sobre nós. E é só assim que nós fazemos alguma coisa. Sabe, a luz, ela tem o poder de revelar o que está escondido. Quando a luz chega, ela traz a clareza. Quando a luz chega, o pecado é desencoberto, os erros são expostos, sabe, o caminho aparece e a direção aparece. Isso é maravilhoso. Lucas 8,17 diz assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Sabe, Deus, Ele não negocia. Isso, eu quero que você preste muita atenção. Jesus, Ele não negocia com as trevas. Jesus, Ele expulsa as trevas. Não negocie com as trevas, meu irmão. Você tem que expulsar as trevas. Se elas estão batendo às suas portas, expulsa elas. Fala para trás de mim, Satanás. Porque aqui é a luz de Cristo que brilha em minha vida. Sabe, nós temos que ter essa autoridade, essa convicção ao qual nós somos chamados. Porque nem sempre é fácil. Como diz, não é só vitória. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se Ele venceu, Ele também nos dá esse poder para vencer. Nós temos que ser luz, nós temos que clarear. Nós temos que revelar aquilo que está oculto, escondido. E talvez hoje você até se sinta injustiçado. Talvez hoje você até se sinta menosprezado por algum motivo. Mas a luz irá revelar. A luz irá trazer clareza, a luz irá trazer a justiça. Fique em paz, descanse em Deus. Sabe, aqui nós falamos sobre a luz, de ser luz. E eu quero falar também do perigo de você esconder a sua luz, deixar a sua luz apagar. Jesus, ele alerta sobre isso em Mateus 5,15. Ele fala assim: também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Sabe, às vezes as pessoas escondem a sua luz por medo de se posicionar. Em alguns casos mais extremos, até vergonha do evangelho, porque o meio ao qual vivem, talvez não é legal você falar que você é cristão, que você proclama a Cristo. Sabe, algumas pessoas também deixam esconder a sua luz, deixam apagar a sua luz por um simples conformismo com o mundo. Mas a luz escondida, a Bíblia deixa muito claro aqui que ela não cumpre o seu propósito, porque qual que é a função da luz? A básica, iluminar. Se você esconde a luz, ela não tem sentido. Sabe, Deus não nos chamou para viver uma fé secreta, meu irmão. Deus nos chamou para viver uma fé pública. As pessoas precisam saber que você é a luz, porque se elas não souberem que você é a luz, você nunca vai iluminar a vida delas através do Evangelho de Cristo. Sabe, nós temos o propósito de brilhar. A luz, ela tem esse propósito. Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem a quem? A vocês? Não, ao Pai de vocês que estais no céu. Qual que é a nossa função de ser luz? É iluminar e as pessoas possam ver as nossas boas obras. E glorificar a quem? A nós? Não, ao Pai que estais nos céus. É essa a função da luz. Não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É essa a nossa função. A obra é de Cristo. Nós somos apenas o reflexo dessa luz. Sabe, nós somos chamados para agirmos em amor, em justiça, em misericórdia. E quando nós agirmos dessa forma, as pessoas reconhecerão Cristo em nós. Sabe, nós temos o exemplo de Daniel. Ele foi chamado para ser luz. Sabe, Daniel tem tudo para ter uma história caótica e um fim horrível. Daniel, ele é levado cativo do seu povo, é levado como escravo, ele é tirado da sua cultura, da sua família, trocam até o seu nome, dão uma nova língua, uma nova educação. Ou seja, a cultura daquela época, o sistema daquela época queria apagar a identidade de Daniel, queria apagar quem ele foi chamado para ser. Mas Daniel, ele se posiciona, e essa é a grande diferença. Você tem a opção de se posicionar ou não. Ou você é luz ou você não é. Daniel, ele se posiciona. Vocês conhecem a história? Ele não aceita os manjares do rei, ele faz o seu jejum. E ali ele é colocado numa função de extrema relevância naquele reino, porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Mas Satanás, ele fica furioso, ele tenta de todas as formas destruir a nossa luz, apagar a nossa luz. E aí Daniel, ele é levado para a cova dos leões. Mas mesmo assim, Daniel, ele tem fé,
ao qual foi chamado. Ele foi chamado para ser luz aonde quer que seja. E talvez você esteja numa cova de leões, assim como Daniel também esteve. Mas dentro da cova dos leões, Daniel continuou a ser luz. Você não pode apagar a sua luz devido às circunstâncias da sua vida. Independente de onde quer que você esteja, você tem que ser luz, porque você reflete a luz de Cristo. Se Ele está com você, você pode refletir essa luz, sabe? E Daniel ali naquela cova, sabe? Bem tranquilo, bem sossegado. E o rei Dário desesperado, porque ele pensou, falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Logo Daniel, que era o cara que iluminava esse reino, que me trazia fé e esperança. Como que eu fui cair nessa armadilha, desse decreto? E aí vem o capítulo 6, do verso 25 ao 28 de Daniel, que diz assim, quando abriu aquela cova, então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade, estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou os reinados de Dário, Sírio e o Persa. Gente, olha que maravilhoso. A glória não é para Daniel, a glória é para Deus. Porque essa é a nossa função. Se você é a luz, aonde quer que você esteja, independente das dificuldades, você vai iluminar aquilo. Você vai trazer clareza. Sabe, Jesus, ele tem os seus meios, ele tem os seus propósitos, ele tem o seu meio de agir. E às vezes nós não entendemos, às vezes nós até questionamos. Assim, meu Deus, onde o Senhor vai com isso? Para que isso? Mas Deus tem os seus propósitos. Através disso, Daniel ele continuou sendo luz. E ele iluminou literalmente todo aquele reino, porque foi feito um decreto dizendo que Deus era o rei verdadeiro. Sabe? Daniel, sabe por que ele brilhou? Porque ele não deixou a cultura pagã daquela época influenciar a sua luz. Ele brilhou muito mais do que as trevas. E é isso que nós somos chamados para ser. Nós somos chamados para ser luz. Sabe, nós temos o exemplo de Paulo e Silas, também muito conhecido na prisão. Paulo e Silas, eles foram presos injustamente ali em Filipos. E eles foram presos por quê? Porque estavam fazendo arruaça? Porque estavam fazendo baderna? Não, porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Olha só, talvez se fosse nós até ficaria nervoso, assim, poxa Deus, estou fazendo a tua obra, estou fazendo, pregando a tua palavra e isso que eu ganho, essa é a minha recompensa. Mas Paulo e Silas, eles tinham convicção de quem os chamou. E a Bíblia nos fala que à meia-noite, Paulo e Silas estavam lá o quê? Reclamando da vida? Falando que não aguenta mais? Não. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam à meia-noite cantando e orando. Eu fico imaginando os presos daquela cadeia, pensando, que povo louco, gente. Que doido. Levaram uma surra, foram açoitados, estão presos, sei lá se vão sair, e estão aí cantando. Faz sentido. Porque é realmente isso, o evangelho para este mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Sabe? E a Bíblia nos fala que em Atos 16, do 26 ao 33, diz assim, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não façam isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Então, correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levantou-se para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia em mim e em Paulo e em Silas. Não foi isso que eles falaram. Eles responderam, creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus e ele e todos os da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles em seguida e eles todos foram salvos e batizados. Gente, olha que poder, olha que maravilhoso. Sabe, às vezes Deus está te colocando em situações complicadas, situações controversas, situações que você talvez não tenha controle, situações que você não entenda, justamente para você dissipar a sua luz, para que você possa ser luz e alcançar essas outras pessoas. Porque talvez essas pessoas, se elas não creem, elas nunca vão pegar uma Bíblia e por força própria ler ela, para ser ministrada através da palavra.
Então é você que tem essa função de levar a palavra. Todos nós temos o chamado do ID. Sabe, quando você estiver em situações complicadas, não fique questionando Deus. Só se coloque na brecha e fala assim: Deus, só me orienta, só me coloca no teu propósito, só me conduza para eu fazer a coisa certa e não apagar a minha luz. Sabe, é maravilhoso. Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estais nos céus. Sabe, nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que impactaram aquela geração. E hoje Deus quer impactar vocês também. Usar vocês para impactar essa geração que nós estamos vivendo também. Sabe, João 14, do 12 ao 14 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tem realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo ao Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe, nós somos chamados para impactar essa geração. Talvez você se sinta uma pessoa comum, uma pessoa improvável. Mas qual dos exemplos que eu falei aqui hoje que eram pessoas extraordinárias? Eram todas pessoas comuns, pessoas improváveis? Se você pega o caso dos discípulos, eram pescadores, pessoas que eram comuns, mas o que fez eles serem diferentes? Pessoas extraordinárias, pessoas que impactaram, viraram o mundo de cabeça para baixo, porque eles se deixaram ser luz. Eles não deixaram o mal do mundo, o mal daquele século, apagar a luz deles, independente dos seus problemas, sabe? O louvor, se quiser subir, pode subir. Sabe, mas como impactar essa geração hoje? Como impactar o mundo hoje? Como eu ser sal e luz hoje? Sabe, o primeiro conselho que eu te dou é intimidade com Deus. O exemplo de Daniel que eu dei aqui, Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Sabe, então se você não tem o hábito de orar, eu te convido a começar a ter, porque senão você não vai ter intimidade com Deus. Sabe, Deus nos convida a ter uma vida de santidade, de nós não nos rendermos aos manjares deste mundo. José, ele recusou a todos os banquetes. José, ele tinha uma vida de santidade. José, ele recusou a esposa de Potifar, e não pense que ela era uma mulher feia. A Bíblia não fala, mas ela era a esposa do rei, devia ser a mulher mais linda daquele século. E José, ele teve a firmeza porque ele sabia qual era o seu propósito. E ele manteve a sua santidade. Sabe, tenha coragem. Na Bíblia nós temos vários exemplos. Esther, por exemplo, ela arriscou a sua vida, o seu cargo de rainha, por um povo. Ela arriscou a sua própria vida. Nós temos que ter coragem. Sabe, e o principal, tenha disponibilidade. Sabe, nós temos que estar dispostos a gastar, a sacrificar as nossas vidas pelo Evangelho. Hoje nós vemos muitas pessoas que têm disponibilidade para tudo, mas quando é para as coisas de Deus, não dá. Isso é um ponto crucial, um ponto muito importante. É como eu disse, Deus ele não procura os mais capacitados, mas Deus procura os mais disponíveis, porque é Deus quem nos capacita. Sabe, Isaías, capítulo 6, 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa manhã você pode dizer isso? Você tem coragem de dizer isso para Deus? Se Deus chegar para você e perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você tem coragem de falar para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim? Sabe? Fale em espírito aí para Deus se você tem coragem. Sabe? Nós temos que aprender a ser dependente de Deus. A Bíblia nos fala que Deus não desampara os seus filhos. Deus não deixa faltar nem o alimento para as aves, quem dirá para os seus filhos. Nós temos que aprender a confiar em Deus. E às vezes eu sei que é difícil. Porque nós queremos fazer tudo pelos nossos meios. Nós queremos fazer tudo da nossa maneira, com o nosso costume, com a segurança que nós temos todo o controle. Mas, meu irmão, nessa manhã, entrega a sua vida para Deus. Entrega tudo que você tem a Deus. Sabe, eu quero terminar essa mensagem dizendo: Jesus, ele não disse que vocês talvez serão.
Jesus, ele disse, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Sabe, uma identidade, essa identidade ela gera uma responsabilidade muito grande. E eu quero te perguntar nessa manhã, a sua vida ainda tem sabor? A sua vida ainda está brilhando? Sabe, ou o pecado apagou a sua chama? Talvez a rotina esfriou a sua paixão por Cristo. Talvez o mundo ao qual você vive, o meio ao qual você vive, roubou a sua identidade de Cristo. A religiosidade deste mundo roubou a tua identidade, a tua intimidade. Talvez você venha à igreja, mas se tornou um religioso, que vem simplesmente por um hábito, ou por um entretenimento. Mas Deus te convida a ter intimidade, sabe? A não ser somente um religioso, mas ser alguém que de fato quer ter mais com Cristo. Sabe? Só temos duas opções. Ou nós influenciamos esse mundo, ou ele que vai nos influenciar. Amém? Sabe, te convido a ficar de pé nessa noite, nessa manhã. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acertam ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Em Isaías 60, do 1 ao 2, diz assim: levanta-te, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Sabe, que isso seja uma verdade em nossas vidas. Eu creio que Deus está levantando uma geração, homens e mulheres aqui, que não vão se esconder. Sabe, uma geração santa, uma geração que se posiciona, que não negocia os seus princípios, uma geração cheia do Espírito Santo. Sabe, você não foi chamado para sobreviver espiritualmente, mas você foi chamado para fazer a diferença, para impactar o meio ao qual você está. Você é sal, você é a luz. Você não nasceu para ser mais um, mas você nasceu para ser a diferença. Assim como os exemplos que nós vimos aqui hoje, você é sal da terra e luz do mundo.